Estou de pé no meio da minha pequena sala de estar, segurando na mão a impressão da rádio e não consigo acreditar no que estou vendo. O prêmio principal, uma viagem de cruzeiro pelo mar Mediterrâneo para 5 pessoas, tudo incluído. O valor é de US$ 150.000. Eu simplesmente liguei para o programa matinal porque estava entediada durante o café da manhã. Respondi a alguma pergunta idiota sobre o rio mais longo da Europa e agora tenho na mão o bilhete para uma vida completamente diferente. O primeiro pensamento que me vem à mente é dos meus pais. A 30º aniversário do casamento deles está há 2 semanas. Meriden mencionou isso nas redes sociais. Eu vi a postagem com fotos do casamento deles, 30 anos atrás. Comentários de amigos, parentes, todos escrevendo sobre como ela é linda, como Clark é feliz. Eu não deixei nenhum comentário. Para quê? Eles nunca respondem às minhas mensagens raras. Mas agora eu tenho uma chance real. 5 lugares no navio luxuoso, 1 mês no mar, Barcelona, Nápoles, ilhas gregas. Eu posso convidá-los. Meriden, Clark, Clarissa, Elodie, minha família, ou aqueles que deveriam ser. Sento-me no sofá e olho pela janela para a rua lá embaixo. O Fênix em julho parece desgastado, o ar treme sobre o asfalto. Minha pequena estúdio de tatuagem no primeiro andar, o apartamento acima dela, é tudo o que eu tenho. Eu construí isso em 5 anos, desde que eu completei 18 anos e Meriden e Clark me ajudaram a encontrar este lugar. Ajudaram é uma palavra engraçada. Eles simplesmente me deram o endereço e disseram que o proprietário estava procurando um inquilino. Sem dinheiro para o primeiro pagamento, sem apoio. Apenas, você já é adulta, Rosa. É hora de aprender a viver sozinha. Eu tinha 18 anos. Clarice tinha um cartão de crédito dos pais e um carro novo no aniversário. Elodie tinha 15 anos e já sabia que seus pais pagariam integralmente sua faculdade. E a mim disseram encontrar um emprego. Eu expulso esses pensamentos da minha cabeça, não agora. Agora eu tenho a chance de mudar tudo. Eu disco o número antes de ter tempo de mudar de ideia. Meu coração bate tão alto que mal ouço os toques. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Alô? É a voz de Clarissa, a irmã mais velha, 31 anos, contadora em alguma grande empresa, casada com Lennox há 3 anos. Eu vi as fotos do casamento deles online. Não fui convidada, claro. Meriden me enviou uma mensagem curta mais tarde. O casamento foi muito íntimo, só os mais próximos. Espero que você entenda. Olá, Clarissa. É Rosa. Uma pausa longa e desconfortável. Eu ouço ela respirar. Rosa, olá. O que aconteceu? Nem como você está, nem não nos falamos há muito tempo. Assim que aconteceu, parece que eu só ligo quando algo está errado. Embora eu tenha ligado para ela pela última vez há 2 anos, no Natal, e ela tenha desligado, escrevendo: ocupada, jantar de família. Nada aconteceu. Eu ouvi sobre o aniversário da mamãe e do papai. Queria perguntar como vocês iriam comemorar. Novo silêncio. Eu ouço enquanto ela expira, e nesse suspiro há tanto irritação, surpresa, talvez até um pouco de culpa. Rosa, isso é só para a tua família, para os mais próximos. Você entende, assim será mais fácil para todos. E já nos despedimos há 5 anos. Não precisamos de problemas extras. Eu fico paralisada, as palavras ficam presas na garganta. Problema extra, só para os mais próximos. Despedimos-nos há 5 anos. Quero perguntar se ela realmente se ouve, se entende como isso soa. Mas em vez disso, digo: eu entendo. Clarice desliga o telefone. Nem mesmo um até logo. Apenas um clique e silêncio. Eu me sento no chão, de costas para o sofá, e olho para o certificado em minhas mãos. Eu pensei em oferecer-lhes uma viagem. Pensei que talvez 1 mês juntos no navio pudesse mudar algo, que finalmente conversaríamos como uma família de verdade, que Meriden parasse de me olhar como se eu lhe devesse algo apenas por existir, que Clark finalmente dissesse algo além de ouça sua mãe, Rosa,
que Clarice e Elodie começariam a me tratar como uma irmã e não como uma parente distante que precisa ser tolerada nas reuniões familiares. Que idiota eu sou, idiota, ingênua, patética. Eu pego o telefone e abro a galeria. Há uma foto lá, a única que eu guardei. Tenho 6 anos, estou no centro, Meriden segura meu ombro. Clark está ao lado, sorrindo para a câmera. Clássica, que então tinha 14 anos, está um pouco afastada, olhando para o lado. Essa foto foi tirada uma semana após o funeral dos meus pais de verdade. Alguém dos amigos de Meriden disse que era para os documentos, para a tutela. Lembro-me do vestido, azul escuro, comprido, estranho. Lembro-me de Meriden me dizer para sorrir porque as pessoas estão olhando. Na manhã seguinte, eu ligo para a agência de turismo. Uma mulher com uma voz agradável explica que não é possível transferir ou trocar a viagem de cruzeiro, mas posso vender os ingressos extras por meio de sua plataforma. Ela menciona um preço aproximado, 80 a 90 mil dólares por 4 lugares, dependendo da demanda. Uma cabine de luxo, tudo incluso, datas de julho. A demanda é alta. Quanto tempo isso levará? Pergunto. Geralmente 2 ou 3 dias. Você tem um pacote muito atraente. 3 dias depois, há 85 mil dólares na minha conta. Eu olho para os números na tela do telefone e não reconheço minha vida. Há apenas uma semana eu contava cada dólar, economizando para equipamentos novos para o estúdio. Negava a si mesma um novo par de sapatos, porque talvez ainda seja útil. Agora tenho mais dinheiro do que vi em toda a minha vida. Barcelona me recebe com calor e barulho. Estou no deck de um enorme navio branco, olhando para cima na cidade que se afasta e sinto algo no peito se soltar. Pela primeira vez em 5 anos, talvez em toda a minha vida, não devo nada a ninguém. Não preciso agradar a ninguém. Não preciso justificar minha existência. Não preciso ser grata por um teto sobre a cabeça. Os primeiros dias passam em uma felicidade nebulosa. Caminho pelas ruas estreitas de Marsella, como sorvete em Nápoles, navego em um pequeno barco perto das ilhas gregas. Os outros passageiros tentam conversar comigo, casais de meia idade, famílias com adolescentes, grupos de amigos. Sorrio, respondo às perguntas, mas me mantenho à distância. Estou bem sozinha. Compro um vestido em uma das lojinhas do porto. Leve, azul, caro. Nunca usei vestidos assim antes. Meriden sempre disse que tatuagens não combinam com coisas femininas. Visto-o para o jantar no navio e olho para meu reflexo no espelho. Não me reconheço. No bom sentido. No 8º dia da viagem, estou sentada no convés com um livro quando o telefone toca. Clarissa. Olho para o nome na tela e penso em não atender, mas algo me obriga a atender a ligação. Rosa, onde você está? A voz de Clarissa se quebra e eu imediatamente entendo que ela está chorando. Como você não responde? Estamos em apuros, precisamos urgentemente da sua ajuda. Tudo está se despedaçando, o banco está levando a casa, não tenho para onde ir. Eu ouço e dentro de mim há um frio, um espanto tranquilo. Uma semana atrás eu era um incômodo desnecessário e agora ela me liga em lágrimas. Nós realmente nos conhecemos? Pergunto e minha voz soa estranha até para mim. Não foi algo parecido com isso que você me disse uma semana atrás? Rosa, por favor, eu desligo a ligação, as mãos não tremem, o coração bate regularmente. 1 ano depois, Meridene liga para mim. Eu quase não atendo, mas a curiosidade prevalece. Rosália, você é obrigada a nos ajudar. Sua voz é áspera, zangada, tão familiar. Nós a criamos quando ninguém queria. Você viveu sob o nosso teto por 12 anos. E agora, quando precisamos de você, você foge. Que desgraçada você é. Eu olho para o mar azul do Mediterrâneo, para a espuma branca das ondas, para o sol que lentamente se põe no horizonte. Meridene, nós realmente nos conhecemos? Digo eu calmamente. Porque vocês certamente não querem me conhecer, considerando todos esses anos. Eu desligo o telefone, completamente,
e sinto no deck, ouvindo o barulho do mar, sentindo o vento brincar com meus cabelos. Pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim mesma. O avião pousa em Fênix no sábado à noite, quando o sol já se põe no horizonte, pintando o céu com faixas rosadas e alaranjadas. Saio do aeroporto com uma pequena mala e sinto o calor atingir meu rosto. 3 semanas no Mediterrâneo me tornaram mais suave, mais tranquila. Fiquei bronzeada, meus cabelos clarearam ao sol e quando olho para meu reflexo no espelho do táxi, mal me reconheço. Em casa me espera uma pilha de poeira e ar viciado. Abro as janelas, ligo o ventilador e finalmente pego o telefone, que ficou desligado por quase 2 semanas. A ligação leva 1 minuto e então a tela explode com mensagens. 132 chamadas perdidas, 87 mensagens nos aplicativos de mensagens, 23 e-mails. Encho um copo de chá gelado da geladeira, uma das poucas coisas que consegui comprar antes de partir, e me sento no divã. Começo a ler. Primeiro, Clarissa. Rosa, por favor, ligue. Nós realmente precisamos de ajuda. Rosa, eu sei que eu não estava certa, mas agora não é sobre isso. O banco nos dá 45 dias. Onde você está? Por que não está respondendo? Isso é sério, Rosa. Depois, Meriden. Rosália, não seja criança. Sua irmã está em apuros. Nós sempre soubemos que você é egoísta, mas isso já é demais. Espero que você consiga viver com o conhecimento do que fez. Clark escreveu apenas uma mensagem, 1 semana após minha partida. Rosa, se você está lendo isso, por favor, ligue. Precisamos conversar. Elodie não escreveu nada. A irmã mais nova sempre se manteve afastada dos dramas familiares. Estou lendo tudo isso, tomando chá e não sinto nada. Nem raiva, nem tristeza, nem culpa. Apenas uma curiosidade vazia, como se estivesse lendo a história de outra pessoa. Nos 3 dias seguintes, tentei voltar à vida normal. Limpei o estúdio, respondi aos clientes que estavam esperando por mim. Tenho 3 sessões agendadas para ser a semana que vem. Um grande tatuagem nas costas, 2 pequenas nos pulsos. O trabalho sempre me ajudou a não pensar. Na terça-feira, quando fecho o estúdio às 7 da noite, Clarissa aparece na porta. Nota: o texto fornecido está em ucraniano, não em russo. Aqui está a tradução para o português. Eu anoto ainda de longe. Ela está parada perto do meu jipe, curvada, segurando uma bolsa de papel amassada nas mãos. O cabelo não está penteado, não há maquiagem no rosto, os olhos estão inchados. Ela parece 10 anos mais velha do que há 1 mês. Eu paro a alguns passos de distância, as chaves na mão. Olá, Rosa, ela diz baixinho. A voz é rouca, como se ela tivesse chorado muito e por muito tempo. Posso conversar? 5 minutos. Eu olho para ela, depois para o meu jipe e novamente para ela. 5 minutos, digo eu e volto para o estúdio, abrindo a porta. Lá dentro está fresco e silencioso. Eu acendo a luz, sento-me na minha cadeira de trabalho perto da tatuagem. Clarissa fica parada na porta, como se tivesse medo de entrar mais. Sente-se. Faço um gesto para a cadeira do cliente. Ela se senta, coloca a bolsa sobre os joelhos, apertando-a com tanta força que os dedos ficam brancos. Eu não sabia que você havia ido em uma viagem de cruzeiro, começa ela. Quando você ligou, eu pensei que você simplesmente... Eu não sabia. Isso não muda nada, digo eu calmamente. Eu sei. Ela olha para o chão. Eu sei. Eu fui uma cadela, eu sempre fui uma cadela com você. Mamãe disse que era assim que deveria ser, que você não deveria pensar que eu era uma parte real da família, interrompo eu. Ela acena com a cabeça sem levantar a cabeça. Espero. Fico em silêncio, olho para ela e espero. Preciso de ajuda, diz ela finalmente, e a voz treme. Rosa, não sei a quem mais recorrer. Mamãe e papai já venderam o carro. Não temos nada. E o banco... Conta-me tudo, digo eu. Desde o início. E ela conta. Sobre Lennox Ferris, que conheceu em uma conferência de contadores 1 ano e meio atrás.
Ele era carismático, confiante, 9 anos mais velho do que ela. Falava sobre sua startup, cosméticos orgânicos que iriam revolucionar a indústria. Mostrava a ela planos de negócios, gráficos de crescimento. Falava sobre investidores da Califórnia que logo entrariam no projeto. Ele era tão convincente, diz Clarissa, enxugando os olhos com a palma da mão. Mas ele me mostrou o laboratório onde eles desenvolviam os produtos. Eu vi caixas de cremes, frascos de óleos, tudo parecia real. Ela deu a ele suas economias, $20.000, que ela havia economizado durante 3 anos. Depois, ele disse que precisavam de mais para lançar a produção. Ela pediu aos pais. Eles deram 30 mil, o último dinheiro de suas economias de aposentadoria. E então ele disse que precisávamos de um grande capital, senão os investidores não nos levariam a sério, continua Clarissa. E eu hipotequei a casa, aquele que a minha avó me deixou, um empréstimo de 120 mil a 12% ao ano. Eu sussurro baixinho, 12% são condições terríveis. Eu sei, ela diz rapidamente. Eu sei que isso foi uma loucura, mas Lennox disse que recuperaríamos tudo em 6 meses, quando lançássemos as vendas. Ele me mostrou previsões, contratos com lojas. Tudo era uma fraude, digo eu. Ela acena com a cabeça. O negócio durou 7 meses. Houve apresentações, reuniões com investidores, até mesmo algumas vendas online. E então, 3 semanas atrás, Lennox desapareceu. Os telefones não atendem, o escritório está vazio, o site da empresa foi removido, as contas bancárias foram zeradas. Eu fui ao apartamento dele, diz Clarissa em voz baixa. Lá mora outra família. Eles disseram que ele se mudou há 1 mês. Não deixou o endereço. Ela foi à polícia, mas lhe disseram que era um caso civil, não criminal, que precisava contratar um advogado e levar o caso ao tribunal. Mas os advogados custam dinheiro e ela não tem. O banco está exigindo o pagamento do empréstimo. 80 mil restantes, mais multas. Ela ainda tem 40 dias antes de a casa ser confiscada. Papai vendeu o carro, diz ela. Nós pagamos 25 mil, mas não é o suficiente. Precisamos de mais 80, senão eu perco a casa. E não tenho para onde ir. Ela finalmente levanta a cabeça e me olha. Os olhos estão vermelhos, o rosto inchado. E mais uma coisa, diz ela quase inaudível. Estou grávida, 12 semanas, eu fico paralisada. Na dele, ela acena com a cabeça. Nós nos sentamos em silêncio. Eu olho para ela e penso nos $85 mil que estão na minha conta. Dinheiro que eu ganhei vendendo bilhetes de cruzeiro. Bilhetes que eu deveria ter entregue a eles. Penso em como Clarissa nunca me defendeu quando Meriden me dizia que eu deveria estar grata por ter um teto sobre a minha cabeça. Em como no meu aniversário de 15 anos, Clarissa recebeu um vestido novo e jantou em um restaurante, e Meriden me deu um cartão barato e escreveu: "Boa sorte na vida adulta". Penso nas fotos de família onde eu não estou ou estou de lado, como uma passante acidental. Mas também penso em como Clarissa agora está sentada na minha frente, não como a irmã mais velha que sempre teve tudo. Ela está sentada como uma pessoa quebrada que perdeu tudo e não sabe o que fazer em seguida. Ela está grávida do homem que a enganou e desapareceu. Vou pensar, digo eu finalmente. Clarissa me olha com uma esperança que dói no peito. Verdade? Eu disse que vou pensar, repito eu. Não é uma promessa. Apenas vou pensar. Ela se levanta, enxuga os olhos e acena. Obrigada, diz ela. Só obrigada por ter me ouvido. Ela vai até a porta, então se vira. Rosa, eu sei que não mereço a sua ajuda. Sei que todos fomos terríveis com você. Mas se houver a menor chance, eu farei qualquer coisa. Eu não respondo. Apenas olho enquanto ela sai e fecha a porta atrás de si. Quando fico sozinha, eu me sento e olho para minhas mãos. Elas não tremem. O coração bate regularmente, mas algo dentro de mim vacila. 85 mil. Eu posso salvar Clarissa, posso salvar seu bebê. Mas será que eu quero?
Eu pego o telefone e abro o aplicativo bancário. Olho para os números na conta, depois fecho e saio do estúdio. Lá fora está escurecendo e há algo no ar que parece errado, como se fosse antes de uma tempestade. Nos dias seguintes, eu tento me concentrar no trabalho. Tenho 3 clientes na semana. Jasper, que quer um grande dragão nas costas, Tessa com uma pequena flor no pulso e Gage, que vem terminar um braço. O trabalho sempre me ajudou a não pensar, mas agora nem a agulha na mão me salva. Eu penso em Clarissa, em seus olhos inchados, em como ela disse, estou grávida, nos 85 mil na minha conta, em como posso salvá-la com uma transferência. Mas será que eu quero? Na quinta-feira, quando termino a sessão com Jasper e ele sai, satisfeito com o primeiro estágio do seu dragão, uma mulher entra no estúdio. Eu não a reconheço inicialmente. Ela envelheceu, o cabelo é mais curto, há mais rugas no rosto. Mas então ela sorri e eu me lembro. Vivian, Rose. Ela se aproxima e me abraça, e eu fico paralisada em seus braços, sem saber o que fazer. Não nos vemos há 7 anos, talvez 8. O último encontro foi em algum funeral de um parente distante. Eu havia acabado de abrir o estúdio. Vivian, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Trabalho, diz ela, recuando. Agora trabalho como coordenadora de suprimentos médicos, viajo pelas cidades, verifico estoques. E pensei, por que não visitar a sobrinha? Sobrinha. Vivian é a irmã do meu pai, James. Depois da morte dele, ela às vezes ligava para Meriden, perguntava sobre mim, mas Meriden sempre foi fria com ela e gradualmente as ligações pararam. Ah, acabei de terminar com o meu último cliente, digo eu. Quer sair para algum lugar? Vamos a um pequeno café a 2 quadras da minha estúdio. Pedimos chá, eu gelado com hortelã, ela quente com limão. Sentamos perto da janela. Você está maravilhosa, diz Vivian, e sua voz é sincera. Bronzeada, descansou. Fui em um cruzeiro, digo eu brevemente. Cruzeiro, ela sorri. É incrível. Sozinha? Sozinha. Ela acena com a cabeça como se entendesse algo sem palavras. E a estúdio? Vi seus trabalhos no Instagram. Você é talentosa, Roso. Conto a ela sobre a estúdio, sobre os clientes, sobre meus planos de expandir, talvez contratar um assistente. Ela ouve, faz perguntas, e eu percebo de repente há quanto tempo não converso com alguém sobre minha vida simplesmente, sem tensão. Então ela pergunta, e os Holbrook, você ainda se comunica com eles? Eu fico paralisada com a xícara perto dos lábios. Não muito, Vivian acena novamente esse aceno compreensivo. Ouvi dizer que Clarissa tem problemas, diz ela, mexendo o chá. Meriden ligou para mim há 1 mês, perguntando se eu podia emprestar dinheiro. Eu recusei, claro. Mal consigo pagar as contas depois do divórcio. Aluguel, filho, você sabe como é. Eu aceno. Sei que Vivian se divorciou 3 anos atrás, mas não sei os detalhes. Mas fiquei surpresa, continua ela. Se as coisas estão tão ruins, por que eles simplesmente não vendem a casa na Maplewood Street? Ela ainda está alugada, até onde sei, ou pegar um empréstimo com a casa como garantia. Eu devagar coloco a xícara na mesa. Ah, qual casa em Maplewood? Vivian me olha surpresa. A casa dos seus pais. James e Liana a compraram 1 ano antes de... Bem, do acidente. Eles queriam que você crescesse em um bairro normal, com boas escolas. Lembro-me de James estar tão feliz mostrando-me fotos, 3 quartos, um grande quintal, uma gangorra de madeira. Ele disse que você iria brincar lá, convidar amigos. Meu coração bate tão alto que mal ouço suas próximas palavras. Depois da morte deles, a casa passou para você. Mas Meridian e Clark se tornaram os guardiões do patrimônio. Eu pensei que você soubesse. Eles não lhe contaram? Fico em silêncio. Não consigo pronunciar uma palavra. Vivian se inclina mais perto. Rosa, você está bem? Eu não sabia, digo finalmente, e a voz soa estranha. Eles não me disseram nada sobre a casa. Vivian empalidece. O quê? Mas...
Mas isso é sua propriedade. James deixou tudo para você. A casa, os pagamentos de seguro, as economias. Meridian deveria administrar isso até você atingir a maioridade. E então tudo deveria passar para você. Eu me levanto tão bruscamente que a cadeira range. Vivian, eu preciso ir. Desculpe. Ela também se levanta, agarra minha mão. Rosa, espere. Se você não sabia, se eles não lhe disseram, isso é sério. Você precisa verificar isso. Eu vou verificar, digo. Prometo. Só preciso ficar sozinha. Ela escreve seu número de telefone em um guardanapo. Ligue para mim se precisar de algo. Sério, Rosa. Eu vou ajudar no que puder. Eu aceno, pego a bolsa e saio do café. Lá fora já está escurecendo, o ar está quente e pesado. Em casa, abro imediatamente o notebook. As mãos tremem enquanto digito no navegador registros públicos de propriedade do Arizona. Encontro o site do condado, digito o endereço. Maplewood Street, casa número 447. A página carrega lentamente, cada segundo parece uma eternidade. E lá está, o endereço, o código postal, proprietário original, James Calder. Proprietário atual, Clark Holbrook. Data de reformulação, 5 anos atrás. Eu tinha 18 anos em abril. Abro uma nova aba, procuro anúncios de aluguel. Encontro rapidamente. A casa ainda está disponível. $5.800 por mês. As fotos mostram uma casa de um andar arrumada com venezianas azuis, um grande quintal com grama e árvores, uma gangorra sob um velho carvalho. Olho para essas fotos e me imagino como uma criança balançando naquela gangorra. Imagino meus pais parados na varanda, sorrindo. Então pego a calculadora e faço as contas. $5.800 por mês, 12 meses por ano, 15 anos desde a morte dos meus pais, $69.800 por ano, $1.407.000 em 15 anos, $1 milhão. Sento-me e olho para esse número e algo dentro de mim congela. Na manhã seguinte, ligo para Miles Gretton, um advogado que um cliente me recomendou alguns meses atrás. Ele se especializa em direito de família. Marquei um encontro para a parte da tarde. O escritório de Miles é pequeno, mas arrumado. Ele mesmo é um homem de uns 45 anos, com cabelos grisalhos e um olhar tranquilo. Ele me oferece uma cadeira, me serve água. Conte-me, o que o traz aqui? Diz ele, abrindo um bloco de notas. Eu conto tudo para ele, sobre a morte dos meus pais quando eu tinha 6 anos, sobre como fui adotada pelos Holbrooks, sobre o que eu acabara de descobrir sobre a casa na Maplewood Street, sobre como ela foi transferida para Clark quando eu completei 18 anos. Miles ouve atentamente, faz anotações. Você se lembra de ter assinado algum documento aos 18 anos? Ele pergunta. Eu penso, tento me lembrar. Sim, digo eu devagar. Meridian me deu um monte de papéis para assinar. Ela disse que era para essa escola. Algo sobre seguros, sobre... Não me lembro. Eu simplesmente assinei. Eu confiava nela. Miles acena com a cabeça. Precisarei pedir cópias dos documentos no arquivo do condado. Isso pode levar alguns dias. Mas se você assinou a renúncia à herança em favor dos tutores, e se isso foi feito corretamente do ponto de vista jurídico, contestar será quase impossível. Já se passaram 5 anos. Mas isso é um golpe, digo eu, e minha voz adquire um tom aguçado. Ela não me disse o que eu estava assinando. Ela me enganou. Moralmente sim, diz Miles. Juridicamente é complicado provar. Se o documento tem sua assinatura e a data em que você tinha 18 anos, o tribunal verá uma pessoa adulta que tomou uma decisão, mesmo que você não entendesse o que estava assinando. Eu sinto como se algo dentro de mim estivesse rachando. Mas há outras questões, continua Miles.
Mesmo que a renúncia à herança fosse legal, os tutores tinham a obrigação de usar os bens da menor exclusivamente em seu interesse. Se eles alugavam a casa e se apropriavam da renda, isso pode ser um motivo para um processo. Mas, novamente, são necessárias provas, testemunhas, registros financeiros. Quanto isso vai custar? Pergunto eu. Ele cita um número, $20.000 adiantados, mais pagamento por hora. Eu me levanto. Obrigado. Vou pensar. Ele me dá o seu cartão de visita. Se decidir prosseguir, ligue. E Rosália, sinto muito mesmo. O que eles fizeram está errado, mesmo que tenha sido legal. Saio do seu escritório e entro no carro. Não ligo o motor. Apenas sento e olho através do para-brisa. $20.000 para provar que fui roubado, para talvez nada dar certo. Ou 80 mil para salvar Clarissa. Não sei quanto tempo fico sentada lá, mas quando finalmente ligo o motor, sei para onde estou indo. A Maplewood Street fica em um bairro tranquilo, no norte de Phoenix. Árvores ao longo da rua, casas arrumadas com gramados bem cuidados, crianças de bicicleta, cães na coleira. Um bairro normal, tranquilo. O tipo de bairro onde meus pais queriam que eu crescesse. Encontro o número e estaciono do outro lado da rua. A casa parece a mesma das fotos. Cortinas azuis, paredes brancas, varanda de madeira. Uma cadeira de balanço sob um carvalho, balançando suavemente ao vento. Na entrada, há um Honda cinza e ao lado da porta uma caixa de brinquedos de plástico. Sento-me no carro e observo. Imagino-me criança, correndo por esse quintal. Imagino meus pais na varanda, meu pai gritando: "Cuidado no balanço!" Minha mãe saindo com limonada. As portas da casa se abrem e surge uma mulher de 30 anos com uma menina pequena. A menina corre para o balanço, ri. A mulher senta-se na varanda com um livro. Elas vivem na minha casa, na casa que meus pais compraram para mim. E eu estou sentado no carro do outro lado da rua como um estranho. Retiro o telefone e faço algumas fotos. Não sei por quê, só para ter provas de que isso é real. Depois, ligo o carro e vou embora. Em casa, deito-me no sofá e olho para o teto. Na minha cabeça giram números, fatos, perguntas. $1 milhão de renda em 15 anos. 85 mil na minha conta. 80 mil necessários para Clarice, 20 mil para contratar um advogado. Penso em Meridiane, que me fez assinar papéis sem explicar o que era. Em Clark, que se calou, em como eles me disseram seja grata enquanto viviam do meu dinheiro. Penso em Clarice, com seus olhos inchados, em sua gravidez e em como ela ficará sem teto. E penso em mim mesma, no que eu quero, no que eu mereço. Nos próximos 3 dias, vivo em uma espécie de nevoeiro estranho. Durante o dia, trabalho no estúdio. Termino o dragão nas costas de Jasper. Faço pequenas flores na canela de Tessa. Consulto novos clientes. À noite, sento-me ao computador e reúno todos os documentos que consegui encontrar. Miles me envia cópias do arquivo do condado. Vejo minha assinatura na renúncia à herança. Uma assinatura torta e insegura de uma garota de 18 anos que não sabia o que estava assinando. Lembro-me daquele dia. Mary Jane disse que eu precisava assinar os papéis para o seguro, para que eu pudesse ir ao médico sozinha se ficasse doente. Você é uma adulta agora, Rosie. Precisa ter seus documentos em ordem. Eu estava sentada à mesa da cozinha, assinando folha por folha, sem ler. Eu confiava nela. Pensava que ela estava cuidando de mim. Que idiota eu era. Faço uma lista de tudo o que me pertencia. A casa na Maplewood Street, comprada por 180 mil em 2008, agora vale cerca de 340 mil. Renda da locação, 5.800 por mês durante 15 anos. 1 milhão e 47 mil dólares. Indenizações de seguro após a morte dos pais, 250 mil. Encontrei o número em documentos antigos que Miles obteve do arquivo. Pagamentos de 2 seguros, 125 mil para cada pai. Economias dos pais, 48 mil em uma conta conjunta. Miles encontrou extratos bancários datados de 1 mês antes de sua morte. Juntos, 1.685.000 dólares.
Olho para esse número e sinto algo dentro de mim gelar. Mesmo se subtrair os custos da minha criação, comida, roupa, treinamento de tatuagem, despesas médicas, no máximo 200 mil por 12 anos, eles ainda tinham 1.485.000. 1 milhão! Eles viviam com 1 milhão dos meus dólares. Lembro-me de como Clarissa recebeu um novo carro na formatura, como Mary Jane fez uma reforma na sala de estar, porque os móveis antigos já não eram os mesmos, como eles foram em uma viagem de férias em família para a Califórnia, quando eu tinha 15 anos, e Mary Jane disse que não havia dinheiro suficiente, você entende, Rose? Fiquei sozinha em casa por 2 semanas. Eu tinha 15 anos. Na quarta-feira vou ao escritório de Miles novamente. Levo todos os documentos que coletamos. Ele os examina cuidadosamente, faz anotações. Se formos ao tribunal, você tem chances, diz ele finalmente. Não são 100%, mas são boas, especialmente se conseguirmos provar que você não sabia o que estava assinando aos 18 anos. Mas isso vai levar tempo, vai ser caro e emocionalmente desgastante. Quanto tempo? 2 ou 3 anos, talvez mais, se eles recorrerem. E quanto isso vai custar? 50 mil no mínimo, talvez mais, dependendo de como as coisas se desenrolarem. Eu aceno com a cabeça. 50 mil é mais da metade do dinheiro que eu ganhei com a venda dos bilhetes de cruzeiro. Há outra opção, diz Miles colocando os documentos de lado. Você pode oferecer a eles um acordo. Fora do tribunal, se eles venderem a casa e lhe derem uma parte do dinheiro, você não irá ao tribunal. Uma parte, repito eu. Não tudo. Rosália, mesmo que você ganhe o processo, você não vai receber 1 milhão. No máximo, você vai receber o valor da casa agora, mas talvez uma parte da renda da locação, se conseguirmos provar que eles a esconderam. Isso vai ser 300 ou 400 mil, talvez um pouco mais. Eu fico sentada, olhando para minhas mãos. E se eles se recusarem? Então vamos ao tribunal e começa a guerra. Eu vou para casa e penso no que ele disse. Guerra. Anos de julgamentos, advogados, testemunhas. Anos em que eu pensarei todos os dias nos Holbrooks, no que eles roubaram. Ou posso acabar com isso agora. Na sexta-feira à noite eu vou para a casa deles. Não ligo antes, não aviso. Simplesmente entro no carro e vou. Eles moram em uma pequena casa nos subúrbios que compraram 20 anos atrás. 2 andares, com tinta branca descascando e um pequeno quintal. Eu me lembro dessa casa. Lembro-me de quando vim aqui pela primeira vez. Eu tinha 6 anos, havia acabado de perder meus pais. E Mary Jane disse, agora essa é a sua casa, Rose. Se comporte bem. Quando eu chego, já está escurecendo, mas há luz nas janelas. Vejo silhuetas de pessoas lá dentro. Alguém se move na cozinha, alguém senta-se na sala de estar. Estaciono na entrada, pego a pasta com documentos e vou até a porta. Meu coração bate rápido, mas minhas mãos não tremem. Estou calma, estranhamente calma. Toquei a campainha. A porta é aberta por Meriden. Ela me olha por alguns segundos e em seu rosto surge um espanto frio. Rosália, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com todos, digo eu calmamente. Posso entrar? Ela não se move do lugar, bloqueando o caminho. Está na porta, com os braços cruzados sobre o peito. Agora não é o melhor momento. Estamos jantando. Isso não vai demorar muito, digo eu, e algo mais firme aparece na minha voz. Mas é importante. Nós nos olhamos por alguns segundos. Seus olhos são escuros, frios. Vejo neles algo parecido com ódio, mas talvez seja apenas medo. Mary Jane, quem é? Ouço a voz de Clark da sala de estar. Rosália, responde ela sem desviar o olhar de mim. Não, deixe-a entrar, diz Clark. Meriden não se move. Meriden, repete ele, e sua voz adquire um tom decidido. Deixa a garota entrar. Ele surge atrás dela, parece mais velho do que eu me lembrava. O cabelo está completamente grisalho, o rosto cansado, com rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Ele emagreceu,
os ombros caídos, mas o olhar é firme. Deixa entrar, repete ele em voz baixa. Meriden aperta os lábios e então recua. Eu entro. A casa não mudou. A mesma sala de estar com o sofá bege e a velha televisão, as mesmas fotos nas paredes. Clarissa, no dia da formatura da faculdade, sorrindo para a câmera com a capa preta. Elodie no aniversário, com 12 anos, parada ao lado do bolo com velas. Mary Jane Clark em seu casamento, jovens e felizes. Eu não estou nessas fotos. Nunca estive. Na sala de estar, no sofá, está sentada Clarissa. Ela se levanta quando me vê e uma esperança surge em seu rosto. A barriga já é notável. 4 meses de gravidez. Rosa, você veio? Onde está Elodie? Pergunto, interrompendo-a. Lá em cima, no seu quarto, diz Clark. Vou chamá-la agora. Ele vai até a escada e chama. Elodie, desça, por favor. Aqui está a Rosa. Passa 1 minuto, depois outro. Finalmente, Elodie aparece. Ela tem 20 anos, mas parece mais jovem, magra, com cabelos longos e escuros, presos em uma cauda de cavalo. Ela está usando calças de casa e uma grande camiseta. Ela me olha com surpresa. Olá, Rosa. Não sabia que você vinha. Olá. Aceno com a cabeça. Desculpe por não ter avisado. Estamos todos na sala de estar. Meriden perto da porta, as mãos ainda cruzadas no peito. Clark no meio da sala, entre mim e o resto da família. Clarissa perto do sofá, uma mão na barriga. Elodie na escada, segurando-se no corrimão. Eu estou com uma pasta na mão. Sente-se, digo eu. Meriden não se move. Rosália, que tipo de teatro é esse? Se você veio... Sente-se, repito eu calmamente, olhando diretamente para os seus olhos. Ou eu vou embora e da próxima vez nos encontraremos em tribunal, com advogados. E tudo o que eu quero dizer agora, em particular, se tornará um registro público. Clark é o primeiro a sentar-se na cadeira ao lado da janela. Ele se abaixa com dificuldade, como se cada movimento lhe custasse um esforço. Clarissa volta para o sofá. Elodie se senta ao lado dela, deixando um pequeno espaço entre elas. Meriden permanece de pé por alguns segundos. Então, vai para o sofá e se senta na ponta, o mais longe de mim que pode. Mantém-se ereta, queixo erguido. Abro a pasta e retiro o primeiro documento, uma impressão dos registros de propriedade da casa na Maplewood Street. Coloco-o na mesa de centro, à frente deles, de modo que todos possam ver. A casa na Maplewood Street, digo calmamente, comprada por meus pais, James e Liana Calder, em janeiro de 2008 por $180 mil. 3 quartos, 2 banheiros, um grande quintal. Eles queriam que eu crescesse lá, em um bairro normal, com boas escolas, com um lugar para brincar. Faço uma pausa, olhando para seus rostos. Clarissa olha para o documento com os olhos arregalados. Elodie está imóvel. Clark olha para o chão. Após a morte deles, a casa passou para mim, continuo. Por lei. Mas eu tinha 6 anos, então vocês, Mary Jane e Clark, se tornaram os guardiões do patrimônio. Isso significava que você tinha que gerenciar a casa em meu nome até que eu atingisse a maioridade. Retiro o próximo documento, uma cópia da renúncia à herança com minha assinatura. Coloco-o ao lado do primeiro. Em junho de 2013, quando eu completei 18 anos, você, Meriden, me fez assinar isso. Disse que eram papéis de seguros, que eu precisava ter os documentos em ordem, agora que eu era adulta. Eu assinei sem ler. Eu confiava em você. Meriden olha para o documento, depois para mim. O rosto é de pedra. Você era adulta, diz ela friamente. Você poderia ter lido o que estava assinando. É sua responsabilidade. Poderia, concordo eu. Mas eu confiava em você. Pensei que você era minha mãe, que você cuidava de mim. Fui uma idiota. Retiro os próximos documentos. O anúncio de aluguel da casa, as fotos do site, os cálculos que fiz. A casa está sendo alugada desde março de 2009, digo, expondo os documentos um após o outro. $5.800 por mês.
Encontrei os anúncios antigos nos arquivos da internet, durante 15 anos. 5.800 multiplicado por 12 meses, multiplicado por 15 anos. 1.047.000 dólares de renda. Clarissa quase inaudivelmente geme. Elodie olha para Meriden e Clark com a boca aberta. Mas os pagamentos de seguro após a morte dos meus pais. Continuo, apresentando o próximo documento. 2 polícias, 125.000 por cada um. Juntos, 250.000, mais as suas economias na conta conjunta. 48.362 dólares. Apresento o último documento, meu cálculo da soma total, e coloco a mão sobre a pilha de papéis. Juntos, 1.685.362 dólares. Digo devagar, pronunciando claramente cada dígito. É o que me era devido, é o que os meus pais me deixaram. Silêncio, um silêncio pesado, sufocante. Clarissa chora baixinho, cobrindo o rosto com as mãos. Elodie está imóvel, olhando para os documentos, como se não conseguisse acreditar no que vê. Clark abaixa a cabeça, pressionando as mãos contra o rosto. Meriden está sentada reta, os lábios apertados em uma linha fina. Pat, mesmo que subtrairmos todas as despesas com a minha educação, continuo, olhando diretamente para ela. Comida, roupa, despesas escolares, cursos de tatuagem, despesas médicas, tudo daria o que vocês poderiam ter gasto comigo em 12 anos, no máximo 200.000 dólares. E isso é uma estimativa muito generosa. Vocês ainda têm 1.485.000 dólares dos meus. Do que dou um passo em direção a eles. Em que vocês os gastaram? Em um carro para Clarissa, no casamento dela, na reforma desta casa, nas férias das quais eu não participei? Mary Jane se levanta abruptamente, o rosto vermelho. Nós gastamos esse dinheiro com a família, grita ela. Com Clarissa, com Elodie, com esta casa, com a nossa vida. Você viveu aqui de graça por 12 anos, comeu o nosso pão, dormiu sob o nosso teto. Você não tem o direito... Eu tinha direito, interrompo, e minha voz fica mais aguçada. Era o meu dinheiro, o dinheiro dos meus pais que eles trabalharam, economizaram, me deixaram, e vocês o roubaram. Nós te salvamos, grita Meriden, aproximando-se. Quando os seus pais morreram, quem te pegou? Quem te deu um teto sobre a cabeça? Quem te alimentou, vestiu, mandou para a escola? Nós poderíamos ter te entregue a um orfanato, mas não fizemos isso. Nós assumimos o fardo. E então vocês não teriam acesso ao meu dinheiro. Digo eu friamente. Meriden empalidece. A mão dela se levanta e eu penso que ela vai me bater. Mas Clark se levanta de repente e segura seu pulso. Chega! Diz ele baixinho. Eu retiro o último documento, uma carta de Miles com uma avaliação das minhas chances no tribunal. Meu advogado diz que contestar a recusa da herança será difícil. Digo eu calmamente. Já se passaram 5 anos à minha assinatura, mesmo que eu não soubesse o que estava assinando. Mas ele também diz que posso processar por apropriação indevida de renda de propriedade de menor. Os tutores são obrigados a usar a propriedade exclusivamente em benefício da criança. Vocês não fizeram isso? Será difícil provar, mas é possível. Eu coloco o papel na mesa e olho para todos eles, um por um. Digo eu baixinho, mas claramente. Vocês vendem a casa na Maplewood Street, pagam todas as dívidas de Clarissa, banco, multas, tudo, e o resto do dinheiro da venda vocês me dão. Isso não compensa o 1 milhão que vocês roubaram em 15 anos. Isso não me devolve a infância que eu poderia ter tido, mas é melhor do que nada. Mary Jane me olha, e nos seus olhos há ódio. Você quer nos deixar sem nada, depois de tudo o que fizemos por você? Vocês não fizeram nada por mim,
digo eu baixinho, e cada palavra pesa. Vocês me usaram. Desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto em que cheguei aqui, uma criança de 6 anos, assustada que havia perdido os pais. Vocês me fizeram entender que eu estava aqui temporariamente, que eu deveria ser grata, que eu não era parte real da família. E na verdade vocês viviam do meu dinheiro. Vocês compraram uma vida confortável às minhas custas, e agora nem mesmo para a própria filha conseguem vender para ajudá-la. Eu me aproximo da porta, coloco a mão na maçaneta, depois me viro pela última vez. Vocês têm 3 dias para responder, digo eu. Ou vocês concordam com as minhas condições, ou eu vou ao tribunal na segunda-feira. E mesmo que eu perca, mesmo que gaste todo o dinheiro com advogados e não receba nada, toda a outra cidade de Phoenix saberá o que vocês fizeram. Cada um dos seus conhecidos, cada vizinho, cada colega de trabalho. Eu cuidarei disso, prometo. Meriden se levanta, vem em minha direção com passos rápidos para a 1 passo de distância. Olha diretamente para meus olhos. Você destruirá essa família, diz ela em voz baixa, quase um sussurro. Vocês a destruíram sozinhos, respondo eu da mesma forma baixa, muitos anos atrás. Eu apenas estou fazendo as contas. Saio da casa, fecho a porta atrás de mim, vou até o carro, sento-me ao volante. Fico sentada imóvel por muito tempo, olhando para as janelas iluminadas da casa. As mãos tremem, o coração bate tão rápido que é difícil respirar. Aperto as palmas das mãos entre os joelhos, tentando parar o tremor. Eu fiz isso, eu disse a eles tudo. Coloquei todas as cartas na mesa. E eu não sinto triunfo, só vazio, um vazio profundo, frio, onde outrora havia a esperança de uma família. Os 2 dias seguintes são um inferno de espera. Eu trabalho no estúdio, mas não consigo me concentrar. Vivian me liga na sexta-feira à noite, pergunta como estou. Eu digo a ela a verdade, que fui aos Holbrooks, que dei um ultimato, que estou esperando uma resposta. E como você se sente? Ela pergunta. Eu fico em silêncio por muito tempo. Não sei, digo finalmente. Vazio. Isso é normal, ela diz suavemente. Você está fazendo o que precisa fazer, mas isso não significa que será fácil. No sábado de manhã, no segundo dia após minha conversa com os Holbrooks, Clark me liga. Eu olho para o nome na tela por muito tempo antes de atender. Meu coração dispara. Minhas mãos tremem novamente. Alô? Rosa. Sua voz está cansada, rouca, como se ele não tivesse dormido a noite toda. Nós concordamos. Eu fecho os olhos. Sinto algo dentro de mim relaxar e se contrair ao mesmo tempo. Você vai vender a casa? Sim, vamos pagar todas as dívidas de Clarice. O banco, as multas, os custos jurídicos, tudo. O resto será seu. E Meriden? Uma longa pausa. Eu ouço sua respiração, pesada e irregular. Meriden não fala comigo desde sexta-feira, diz ele finalmente. Ela se mudou para a casa de sua irmã por alguns dias. Eu tomei a decisão. A casa está registrada em meu nome. Eu tenho o direito de vendê-la e vou fazer isso. Quando? Vou entrar em contato com o corretor na segunda-feira. Vamos colocar a casa à venda na próxima semana. O mercado está bom para os vendedores agora. O corretor diz que para uma casa como essa, naquele bairro, vamos encontrar compradores rapidamente. Se tudo correr bem, em 1 mês ou 2, vamos fechar o negócio. Estou sentada no sofá, olhando pela janela para a rua lá embaixo. Pessoas passeiam, crianças andam de bicicleta. Um sábado normal. Obrigada, digo eu, e a voz soa estranha. Não me agradeça, Rosa, diz ele baixinho. Eu não mereço agradecimentos. Eu não te odeio, digo eu, e de repente percebo que é verdade. Eu simplesmente não sei mais quem você é, quem vocês todos são. Ele fica em silêncio por alguns segundos. Eu ouço ele esfregando o rosto, ouço a voz tremer quando ele fala novamente. Eu também não sei quem sou, diz ele. Eu pensava que era um bom homem, um bom pai, mas pessoas boas não fazem coisas assim. Pessoas boas não roubam uma criança órfã e não justificam isso por anos. Não, concordo eu.
não fazem. Mas talvez agora eu tenha a chance de me tornar um pouco melhor, diz ele. Talvez não seja tarde demais para mim. Ele desliga o telefone. Eu fico sentada no sofá por muito tempo depois que a conversa termina. Olho para o telefone nas minhas mãos, para uma xícara vazia na mesa, para a cama na janela. Eu ganhei. Eles concordaram com as minhas condições. Eu vou receber dinheiro. Não 1 milhão, mas pelo menos algo. Clarissa vai pagar suas dívidas e terá a chance de recomeçar. Tudo vai se resolver. Mas por que então eu sinto como se algo dentro de mim estivesse se despedaçando em pedaços pequenos? A casa na Maplewood Street é vendida em 3 meses, $340 mil, um pouco menos do que o corretor esperava, mas os compradores pagam em dinheiro, sem hipoteca, então o negócio é fechado rapidamente. Estou sentado no escritório do tabelião quando os últimos papéis são assinados. Clark também está lá, mas não nos olhamos. Ele assina sua parte dos documentos, eu assino a minha. O tabelião verifica tudo 2 vezes, então sorri e diz: parabéns, o negócio está fechado. 80 mil vão diretamente para o banco, pagando o empréstimo de Clarice, mais 8 mil para multas e despesas legais, 5 mil, comissão do corretor e serviços do tabelião, restam 247 mil. Clark transfere essa quantia para minha conta no mesmo dia. Olho para os números na tela do telefone. 247 mil mais 85, que sobraram da venda de ingressos de cruzeiro. 3.202 mil dólares. Não é o milhão que deveriam roubar em 15 anos, mas é mais dinheiro do que eu vi em toda a minha vida. Não sinto vitória, só tranquilidade. Uma tranquilidade fria e vazia. Durante as primeiras semanas, não faço nada com o dinheiro. Ele simplesmente fica na conta enquanto eu trabalho no estúdio, atendo clientes, vivo minha vida normal. Mas então, uma manhã, acordo com um plano claro. O espaço ao lado do estúdio, uma velha loja de presentes que fechou há 1 ano, está na venda. Ligo para o proprietário. Marco um encontro. Não, a passagem fornecida está em ucraniano, não em russo ou outro idioma que use o alfabeto cirílico. Aqui está a tradução para o português. Nós nos encontramos no dia seguinte e eu o compro por 45 mil em dinheiro. Os 2 meses seguintes são gastos em reformas. Eu derrubo a parede entre os 2 espaços, criando uma grande sala de estúdio com 2 áreas de trabalho. Compro novos equipamentos, mais 2 máquinas de tatuagem, um esterilizador, cadeiras mais confortáveis para os clientes. Contrato um designer para pintar um mural na parede, algo vibrante, vivo e que chame a atenção. Decker Richel, um especialista em restauração de móveis que alugam um espaço no mesmo prédio, me ajuda com a reforma. Ele é 8 anos mais velho do que eu, com mãos cobertas de arranhões, de trabalhar com madeira e olhos castanhos tranquilos. Nós nos conhecemos há 1 ano, às vezes tomamos chá juntos após o trabalho, mas nunca mais do que isso. Uma noite, enquanto limpávamos após mais um dia de reforma, ele disse: "Você fez algo incrível aqui, Rosa." Olhei para o novo estúdio, mais amplo, mais iluminado, com grandes janelas e paredes brancas limpas. "Ah, é apenas negócios", disse eu. "Não", disse ele, balançando a cabeça. "É mais do que isso. É o seu lugar. Vejo como você mudou nos últimos meses. Você finalmente parece livre." Olhei para ele e de repente entendi que ele estava certo. Clarissa deu à luz uma filha no final de agosto. A menina se chamava Leilani. Ela tinha os olhos do pai, verdes com pontinhos dourados, e o cabelo escuro dele. Ela herdou quase nada de Clarissa. Clarissa me enviou uma foto do hospital. Ela parecia exausta, mas feliz. "Conheça sua sobrinha", escreveu ela. Olhei para a foto por muito tempo. Não posso traduzir esse texto, pois ele está escrito em um alfabeto não latino, cirílico. Posso ajudar com outro texto? Em outubro, Clarissa escreve: "Encontrei Lennox. Ele está no Colorado trabalhando
com um sobrenome diferente. Meu advogado diz que podemos forçá-lo a pagar pensão alimentícia. Eu escrevo: faça isso. 2 meses depois, chega a próxima mensagem. O tribunal ordenou o pagamento, $600 por mês. Pouco, mas melhor do que nada. Elodie se muda de seus pais em novembro, aluga um apartamento com uma amiga, encontra um emprego como bartender em um pequeno bar perto da universidade. Ela me liga e pergunta se podemos nos encontrar. Nós nos encontramos no mesmo café onde eu costumava conversar com Vivian. Elodie parece mais velha, mais confiante. Seu cabelo é mais curto, com um leve maquiagem no rosto. Eu me mudei, diz ela, mexendo o chá. Não aguentava mais. E os pais? Ela encolhe os ombros. O papai tenta se manter. A mamãe, ela mal sai do quarto. Não fala com o papai. Eles vivem na mesma casa, mas é como se estivessem em mundos diferentes. Eu aceno com a cabeça. Não sei o que dizer. Rosa, eu quero que você saiba, diz Elodie, olhando nos meus olhos. Eu realmente não sabia sobre a casa, sobre o dinheiro. Se soubesse, não sei o que teria feito, mas estou com vergonha por não ter notado nada, por ter sido tão confortável enquanto você estava passando por dificuldades. Você tinha 12 anos quando eu completei 18, digo eu. Você era uma criança. Mas agora não sou mais uma criança, diz ela. E quero que você saiba, estou do seu lado, sempre estive, só que tive medo de mostrar. Nós nos encontramos mais algumas vezes depois disso. Não com frequência, uma vez por mês, talvez 2. Mas cada conversa é um pouco mais fácil do que a anterior. Clark me liga no Natal. Rosa, não espero que você venha à nossa casa para o feriado, diz ele. Só queria dizer, estou orgulhoso de você, do que você fez com o estúdio, do que você se tornou, apesar de nós. Eu ouço, segurando o telefone perto do ouvido, olhando pela janela para a rua coberta de neve. Obrigada, digo eu. Sinto muito, Rosa, diz ele, e a voz treme. Todos os dias, por tudo. Eu sei, digo eu baixinho. Há alguma chance, algum dia? Não sei, interrompo eu. Honestamente, não sei. Ele fica em silêncio por alguns segundos. É justo, diz ele finalmente. É mais do que eu mereço. Não vejo mais Mary Jane. Não telefono para ela, ela não telefona para mim. Às vezes Elodie menciona ela, que a mãe ainda está fechada em si mesma, que quase não come, não sai de casa, que Clark está tentando ajudá-la, mas ela não deixa. Não sinto prazer nisso, apenas um vazio, onde antes havia algo parecido com amor. Em fevereiro, Decker me pede para sair. Um encontro de verdade. Não um chá após o trabalho, mas um jantar no restaurante, um filme no cinema. Penso por muito tempo antes de responder. Não estou certa se estou pronta. Não estou certa se posso confiar em alguém novamente. Mas então olho para ele, para seus olhos tranquilos, para as mãos que criam coisas bonitas a partir da madeira morta, e digo: está bem, mais devagar, certo? Ele sorri. Tão devagar quanto você precisa. Nós saímos em encontros. Às vezes apenas caminhamos pela cidade. Às vezes assistimos a filmes. Uma vez fomos para fora da cidade, para um pequeno lago, onde sentamos na margem e conversamos sobre tudo e nada. Ele não pergunta sobre a minha família. Não pressiona quando eu me fecho. Simplesmente está por perto. E isso é bom. Pela primeira vez em muitos anos, estou bem com alguém. Em abril, Vivian volta a Phoenix novamente. Nós nos encontramos e eu mostro a ela o meu estúdio atualizado. Ela me abraça. O James teria se orgulhado de você, diz ela. Seus pais também teriam se orgulhado. Não estou chorando, apenas asseguro, sentindo algo quente se espalhar no peito. Em uma noite de maio, estou na sala de aula após o fechamento. Decker está ao meu lado, ajudando-me a limpar após o último cliente. Lá fora, já está escurecendo, a rua está se esvaziando gradualmente. Aproximo-me da janela e olho para essa cidade. O Fênix está em chamas, à noite, os carros passam, as pessoas correm para casa. No que você está pensando? Pergunta Decker, aproximando-se por trás. Estou pensando em tudo. Na viagem que mudou minha vida.
No telefonema de Clarissa, quando ela disse: "É só para essa família", na casa na Maplewood Street, onde nunca morei, no $1.000.000 que foi roubado, no confronto com os Holbrooks, nos 332 mil que agora são meus. Penso em Clarissa com sua filha, que está aprendendo a ser mãe, em Elodie, que está construindo sua vida, em Clark com sua arrependimento tardio, em Meriden, que se nega em seu quarto. Penso que a família não é sangue, não são genes, não é o sobrenome. Família são aqueles que você escolhe. Quem o escolhe? Penso que finalmente estou em casa, digo eu. Decker acena com a cabeça, me abraça pelos ombros. É um bom lugar para chamar de lar, diz ele. Olho para o reflexo do estúdio na janela, para as novas paredes, para o equipamento, para o mural que conta a história de um pássaro que sai da gaiola, para Decker ao meu lado, para o meu rosto, tranquilo, confiante. Em casa não é a casa da Maplewood Street onde cresci, nem o apartamento acima do estúdio onde moro agora. Em casa é onde eu mesma decidi estar, onde estou construindo algo meu, onde estou ajudando os outros a construir o seu. E pela primeira vez em 23 anos, sinto que pertenço a mim mesma, não a outra pessoa, nem às expectativas alheias ou ao sentimento de obrigação, mas a mim mesma.